Eu quero tecer comentários a respeito de um assunto que aconteceu na Bíblia, relatado em Levítico, no capítulo 8, por iniciativa de Deus, que chamou Moisés e disse: Moisés, você vai agora se preparar para a consagração de Arão. Interessante, não sou eu, o Senhor, que vou chegar lá e na cabeça dele derramar bênção e unção. Não é você, mas ele vai se consagrar a Deus. E vai haver todo um ritual. Para começar, vai ser tudo de público. Você vai convocar o povo inteiro, toda a congregação de Israel. A palavra congregação em hebraico é carral. E há estudiosos que dizem que a carral era constituída, aquela assembleia, é o conceito de eclésia, que vem do grego, no Novo Testamento, a eclesia, que era o povo de Deus. No Novo Testamento é todo o povo de Deus. Segundo alguns estudiosos, no Antigo Testamento, quando a Bíblia fala de congregação, seriam os líderes, chefes de família. Eles não reuniriam crianças, mulheres e, digamos assim, pessoas que não eram líderes, só os chefes de cada família, os responsáveis. Isso faria com que o número fosse um pouco menor. O povo todo tinha cerca de 3 milhões de pessoas. Se eles fossem se reunir, seria uma massa humana tão grande se reunindo que dificilmente alguém ouviria o que se falasse. Quando era a carral, se fossem só os líderes, então isso se reduziria, quem sabe, a 10 mil, 50 mil, 100 mil pessoas, que é muito menos e seria mais factível todos poderem ouvir e acompanhar o que estava sendo feito. Bom, a orientação de Deus é que Moisés reunisse toda a congregação na porta da tenda do tabernáculo. Moisés obedeceu. E o Senhor diz: você vai fazer tudo como eu estou mostrando. O Arão vai se preparar, vai se lavar, vai vestir a roupa. Vocês vão fazer isso de público na frente de todo o povo, na porta da tenda da congregação. Vai ungir o tabernáculo, vai derramar o óleo da unção sobre o Arão e vocês vão então oferecer sacrifícios pelos pecados de Arão e pelos pecados de seus filhos, os sacerdotes, pelos pecados de todo o povo. Toda a cerimônia terá de acontecer num ambiente isento de pecado. O pecado já vai ter sido tratado. O pecado já vai ter sido tratado. E por causa disso, todo esse cuidado para conserto do pecado. O Moisés obedeceu e o Arão obedeceu a Moisés e os filhos de Arão também. Primeiro, vão ter que oferecer animais pelos pecados do povo, da tenda, da congregação e de Arão e seus filhos. Depois disso tudo, vão oferecer animais em holocausto para confirmar a consagração. São duas coisas diferentes. O crente precisa tratar o seu pecado para poder fazer parte da família de Deus. O crente vai precisar tratar o seu pecado para estar na presença de Deus. Depois, ele tem que fazer uma decisão espontânea, que é o holocausto, a consagração da sua vida ao Senhor. Ele, perdoado de seu pecado, ainda não vai estar garantido, não. Ele precisa consagrar a sua vida ao Senhor. Eu acho interessante, lá no livro de Romanos, diz que nós somos salvos pela vida de Cristo, não pela morte. Pela morte nós somos justificados, mas isso não traz vida.
a vida de Jesus, a ressurreição dele é que nos garante a salvação e a vida eterna. Veja se você entende isto. São dois aspectos. O holocausto não poderia ser oferecido sozinho. Precisava ser precedido do sacrifício pelo pecado. Antes de qualquer coisa, no trato com Deus, a pessoa tinha que oferecer sacrifícios pelo seu pecado. Só depois é que ela poderia oferecer o holocausto. O holocausto era exigido por Deus para alguém tratar com ele. Se a pessoa não oferecesse o holocausto, não tinha papo com Deus, não tinha trato com ele, não tinha aliança com ele. Só o sacrifício pelo pecado não bastava, precisava de ter o holocausto também. Eram sempre 2 animais, e o Senhor disse: isso vocês vão oferecer sempre, por todo o povo, de manhã e à tarde, sempre 2 animais, um pelos pecados e outro em holocausto, nunca um sacrifício sozinho. O holocausto, porque não poderia ser oferecido sem primeiro oferecer o sacrifício pelo pecado. E o sacrifício pelo pecado somente porque não bastaria. O holocausto era necessário, exigência de Deus. O sacrifício pelo pecado era uma necessidade por causa do ser humano estar sujo e sujo não poder ter acesso a Deus. O holocausto era necessário para caracterizar a consagração. Esses 2 aspectos precisam ser lembrados hoje na vida cristã. Jesus é a propiciação, é o Cordeiro de Deus oferecido por todos nós, mas são 2 aspectos que precisam ser identificados. Esses aspectos são lembrados no batismo. E capítulo 6 de Romanos fala disso. Primeiro, você vai se lavar de seus pecados. A água do batismo é para lavar você dos pecados passados, dos quais está arrependido. Caso contrário, vai ser um banho, não vai adiantar nada. Vai ter que lavar os pecados passados. Depois, a água é uma sepultura para você sepultar a velha vida, condição necessária para nascer para uma nova vida. Se você não sepultar a vida velha, você não vai nascer para uma nova vida. Se não sepultar a vida velha, não vai nascer para uma nova vida. Tem que lavar os pecados e se consagrar a Deus. São esses 2 aspectos que estão sempre relacionados. E o Arão teria que passar por isso também. Todos israelitas tinham que passar por isso. Todos nós temos que passar por isso. O pecado tem que ser tratado. O nosso pecado passado, quando nos arrependemos da velha vida, ele nos é perdoado através de Jesus, da morte de Jesus. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Bom, e nós nos consagramos a Deus, ou não. Tem crente que fica só no primeiro. Ele aceitou Jesus, creu que Jesus perdoou seus pecados passados, agora ele vive do jeito que ele quiser. Vai à igreja quando quer, faz o que quer, dá dízimo se quiser, lê a Bíblia se quiser. Ele acha que é crente desse jeito. Crente é, salvo ele não vai ser. Sem consagração a Deus não vai ser salvo. A pessoa que não morreu para o mundo, mas está cheio de crente que gosta do mundo, gosta da televisão, gosta de música, do rock, gosta de papo, de brincadeira, de moda, de vaidade, gosta do mundo. Como pode ter o amor de Deus alguém que gosta do mundo? Ou agrada a Deus ou ao mundo. Não há como conciliar. Quem gosta do mundo está desprezando a Deus. Quem somente quer Jesus para perdoar seus pecados é um espertalhão. Ele não quer se consagrar. Ele quer que Jesus faça a parte dele, perdoar seus pecados, mas ele não quer se entregar a Jesus. Não quer Jesus como Senhor, quer Jesus só como Salvador, perdoando seus pecados e garantindo a entrada no céu. E no mais, ele vive a vida dele, carnal, crente carnal, que gosta do mundo, que corre atrás de dinheiro e que se dedica, como os outros do mundo, a uma carreira, a uma vida secular e de vez em quando vai à igreja. Isto, para mim, não gera salvação.
Se não tiver Jesus como Senhor, não vai ter salvação. Se não oferecer holocausto, não vai ter salvação. A pessoa quer só o sacrifício pelo pecado, ou seja, quer o perdão de seus pecados. Só Deus perdoa todos os meus pecados. Eu acho que não está perdoado uma pessoa dessas. Ela não manifestou arrependimento, ela não confessou especificamente os pecados. Para mim, ela não tem perdão. Mas ela vai a Deus por esperteza, querendo a parte de Deus, mas ela não quer ter compromisso. Não vai à igreja todo domingo, não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, não é submissa a ninguém, não dá relatório para ninguém, não é fiel no dízimo, ela também não é fiel na oração, não sabe nem sabe o que é ser sacerdote. Para mim, uma pessoa dessas não tem salvação. É crente de igreja, mas não de salvação.